Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da amada IPI Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que estamos dando início a mais uma escola dominical, neste mês festivo, mês do nosso 16º aniversário. Que alegria, que alegria! Então eu escolhi um versículo que diz aqui, 1 Samuel, versículo 7, o capítulo 12. Então tomou Samuel uma pedra, a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, porque quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa igreja nasceu pequenininha, mas o Senhor tem sustentado, tem nos ajudado, e nós louvamos a Deus, porque é Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou e o Senhor nos ajudou. Amém? A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém. Oremos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens estado conosco, Tu tens nos abençoado, Tu tens sustentado as nossas mãos, Tu tens nos orientado, nos guardado, dirigido o nosso caminhar terrestre, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela bênção de termos começado este trabalho na Asa Norte, e nós queremos, Senhor, o Teu nome sempre engrandecer, sempre honrar, que muitas almas sejam ganhas para Ti nesta nossa igreja. Fica conosco, Senhor, porque precisamos de Ti. Queremos fazer a Tua vontade santa e soberana. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, louvado seja Deus. E seguiremos com um belíssimo louvor e o estudo bíblico. Às 19h15, culto, momento em que vamos louvar e adorar o nosso Deus. Uma ótima semana, repleta de saúde, de paz, de muita bênção do nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de domingo. Estamos aqui para começarmos mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós temos novidade. Hoje nós vamos começar o estudo em uma revista nova, que é essa revista que está aí na tela para vocês. É uma revista de estudo de adultos e o assunto que nós vamos estudar vai ser as marcas de uma igreja saudável. Assunto bem propício, né, para a nossa igreja que está aniversariando. Vamos relembrar com Paulo, através do estudo da carta aos Coríntios, a 1 Coríntios, né, como que uma igreja pode deixar as suas marcas saudáveis,
no mundo, como que a igreja pode ser uma igreja saudável diante do mundo. E antes de nós começarmos, nós abrimos a revista para começarmos mais essa série de estudos, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos nessa manhã como Igreja do Senhor, sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, para mais um estudo bíblico, Senhor Deus. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos dê orientação, que o que nós aprendermos hoje não fique apenas na teoria, mas concretize em práticas, para que as igrejas, todas as igrejas, Senhor Deus, que estiverem aqui representadas, tenham uma vida cristã saudável, que os irmãos possam ter amor pelos irmãos, todos pensem da mesma forma, todos tenham a mesma visão, o mesmo objetivo. É isso, Senhor Deus, que nós vamos estudar, e é esse entendimento, essa sabedoria que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, e já agradecemos também, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer compreender, entender e praticar. Amém. Amém, irmãos? Vamos então falar um pouco sobre esse novo estudo que nós vamos iniciar. Então, a revista é da editora Fé, né? Da editora Fé. O tema são as marcas de uma igreja saudável. Nós temos ali a ilustração na capa da revista, os irmãos cuidando da igreja em amor. E a introdução da revista diz o seguinte: a Igreja de Cristo tem suas marcas distintivas. E é sobre essas marcas que tratam as lições desta revista. A partir de uma leitura cuidadosa da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o pastor Giancarlo faz uma série de estudos sobre as marcas de uma igreja saudável. O autor destaca diversas características de uma igreja saudável a partir de um contraste agudo entre as práticas da igreja de Corinto e os ensinamentos do apóstolo Paulo. Marcas como a unidade, o amor, a liberdade, a proclamação da palavra, a santidade, são destacadas do texto bíblico e apresentadas com clareza e de forma didática nas lições. Além do mais, os estudos são bem fundamentados em várias autoridades sobre o tema. A cada passo da apresentação dos temas tratados, o pastor Giancarlo se esforça por fazer aplicações do assunto ao dia a dia das leitoras e dos leitores. Esses estudos nasceram da lida pastoral do autor e passou no teste de campo, se podemos dizer assim, edificando a igreja que ouviu essas mensagens. As marcas distintivas da Igreja de Cristo são estudadas aqui para introdução, edificação e formação de igrejas saudáveis que se esforçam por servir ao Senhor da igreja, de forma cada vez mais fiel. Então é isso que nós vamos estudar. É isso que o autor, que é o Giancarlo, né, que é um pastor, que fez essa série de estudos, quer nos passar através das semanas que nós vamos nos encontrar aqui. O primeiro tópico que nós vamos estudar é a unidade da igreja. Então, ele pega 2 textos como base. Eu só relacionei um, mas todos vocês, eu creio que devem estar com a Bíblia nas mãos. Então, vamos ler os 2, né? O que eu vou usar com vocês aqui é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 31.
e também no estudo algumas citações de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Esse eu não coloquei na tela, mas é bom os irmãos lerem, que nós vamos precisar dele mais para o final da lição. Vamos começar a ler então 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 31. Começa assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Então, irmãos, em cima dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, é que nós vamos desenvolver o assunto de hoje, a unidade da igreja. Aí nós temos o que restou, né, da igreja de Corinto no tempo de Paulo. Vamos falar um pouco da comunidade de Corinto. Então, a igreja de Corinto é uma comunidade estratégica na missão paulina. A carta foi escrita em Éfeso, isso aí está escrito lá em Atos, capítulo 15, versículo 32, e capítulo 16, versículo 8. Por volta de 54 depois de Cristo,
na segunda viagem missionária de Paulo. A carta registra uma igreja com vários dons espirituais, está lá em 1 Coríntios, que nós lemos, né, de 1 a 7, porém com alguns problemas pastorais que motivaram Paulo a escrever a sua primeira epístola para a comunidade. A carta registra uma igreja com vários dons espirituais, está lá em 1 Coríntios 1, 7. Porém, com alguns problemas pastorais que motivaram Paulo a escrever a sua primeira epístola para a comunidade. Então, portanto, Corinto é um modelo negativo. O que Paulo rejeita em Corinto serve como paradigma de uma igreja sadia. Então, o que é paradigma? Mudança. Você pegar aquele exemplo que ele deu e mudar, não fazer igual. As exigências de Paulo para a igreja de Corinto indicam as dificuldades espirituais e ministeriais da igreja, que envolve os relacionamentos na comunidade de fé e o testemunho praticado no mundo. Sendo assim, essas exigências são as marcas de uma igreja saudável. Então, vamos observar, vamos prestar atenção nessas marcas de uma igreja saudável. Os primeiros problemas pastorais de Corinto. O primeiro problema são as divisões que estavam causando conflito na comunidade, para a comunidade. Alguns irmãos dentro da igreja de Corinto se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Pedro, outros se diziam de Cristo. A igreja estava dividida em várias lideranças espirituais. Isso causou divisão na igreja. A igreja ficou dividida. Aí uma pergunta: quais os pontos negativos das divisões na vida da igreja de Corinto? Então, o problema das divisões ainda faz parte da igreja de Cristo, causando sofrimento e paralisação na missão da igreja. Então, os pontos negativos das divisões na igreja de Corinto, que nós vamos colocar aqui, são também problemas para as nossas igrejas hoje, nos dias atuais. Carrez, no seu livro, que foi escrito em 1993, na página 15, faz a seguinte citação: os coríntios revivem na igreja seus antigos hábitos religiosos. Parece-lhes normal agrupar-se em clãs, em tiazos, pequenos grupos de 40 a 50 pessoas. Tendências, afinidades e gostos abrem a porta para divisões. Cada grupo assume como patrono um mestre, um inspirado, um nome e em torno do qual se cristalizam as aspirações e as diferenças. Então, era uma igreja dividida. Dentro da própria igreja tinha vários grupos, com vários mestres, com várias visões, com várias formas de pensar. Não tinha o que Paulo pede, o mesmo parecer. A igreja estava dividida. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar é divisões entre os membros, envolvendo os líderes, a liderança da igreja. Às vezes, como eles lá achavam que alguns eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, Cefas, e outros de Cristo, dentro das igrejas atuais, principalmente, irmãos, as igrejas grandes, com muitos membros, com muitos pastores, muitos pregadores, há divisões sérias dentro da igreja. E isso atrapalha o corpo de Cristo, de formar o corpo de Cristo. É irmãos contra irmãos, pensando de forma diferente. Uma coisa que não é saudável dentro da igreja cristã. Porque nós somos um só corpo e Cristo é o cabeça. Se há divisões, Cristo pode ser dividido? Como pergunta Paulo. Como é que pode haver divisões se Cristo não pode ser dividido? Não é mesmo? Paulo diz que as divisões provocam na igreja a falta de unidade. Os membros não falam a mesma coisa. Paulo roga que a igreja tenha o mesmo parecer
e a mesma disposição mental. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios 1, versículo 10. O primeiro versículo que nós lemos, rogo, né, a igreja que tem o mesmo parecer e a mesma disposição mental. Uns são do partido de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e alguns de Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 12. A igreja está dividida e supostamente os seus pastores são mencionados pela liderança local como sendo o motivo da divisão. A igreja deveria ver nos líderes um modelo para o trabalho, porém usava a autoridade deles para justificar as disputas internas, para ter o quê? Desavença entre os irmãos. Se um pensava diferente do outro, eles já falavam, eu não penso igual a você porque eu sou de outro líder, sou de outra liderança. Mas qual era o pano de fundo dessas divisões? Né? Paulo, ele critica os grupos que faziam comparação entre ele e Apolo, cuja retórica é provável ser seu ponto forte. Né? Mas ele afirma, lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Paulo, ele via o merecimento do trabalho de Apolo. Paulo via as características positivas de Apolo. Apolo falava bem, tinha uma boa retórica, convencia as pessoas com o bem falar. Esse era o seu ponto forte. Paulo tinha conhecimento disso, né? Então ele reconheceu o trabalho de Apolo, mesmo sendo comparado e sendo causando divisões na igreja, porque alguns eram a favor de Paulo, outros de Apolo. A igreja criou entre eles uma rivalidade que para Paulo não existia. Né? E se há algumas líder diferente de outro líder na nossa igreja, irmãos, isso tem que vir para somar na nossa igreja, não para dividir. Tem que ser usado as características diferentes dos nossos muitos líderes dentro da igreja, todos os presbíteros, o pastor, né? Tem que ser para o crescimento da igreja, tem que ser usado em prol do crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Todos pensam assim? Como Paulo falou, como Paulo pensava. Aí eu pergunto, quem é Apolo? Eu sei que todos nós sabemos quem é Apolo, né? Era um cristão de origem judaica, natural de Alexandria, do Egito. Quando chegou a Éfeso, recebeu instrução adicional de Áquila e Priscila. Então a história de Éfeso, de Apolo, quando ele chega em Éfeso, está lá em Atos, capítulo 18, versículos 24 a 28. Então quem quiser conhecer um pouco mais, né, da chegada de Apolo em Éfeso, quando ele foi acolhido por Áquila e Priscila, foi orientado com a verdadeira mensagem, com o verdadeiro cristianismo, quanto ao que ele, com toda a sua oratória, tinha que pregar corretamente a mensagem por Áquila e Priscila. Ele mudou-se para a província de Acaia, cuja capital era Corinto, onde deu mostra de ser um mestre poderoso e eloquente. Apolo tem o perfil do pastor ensinador, versado na pregação, na técnica da comunicação. Hoje, nos dias de hoje, ele seria um excelente professor de escola dominical ou um pregador que arrebatava multidões com sua oratória. Né? Então, Paulo via as características positivas de Apolo, os dons que Deus deu para Apolo. E Paulo valorizava essas características. Mas alguns da igreja faziam o quê? Comparações entre Paulo e Apolo, sendo que ambos, cada um deles tinham características específicas, diferenciadas. Aí eu vou falar um pouco de Paulo, porque Paulo, por sua vez, era um excelente teólogo, formado aos pés de Gamaliel. Era, porém, um plantador de igreja, um pastor com visão missionária, um desbravador de mares,
viajou, fez várias viagens missionárias, né? Um visionário na disseminação do Evangelho. Paulo não é versado na sabedoria, mas é o pai da comunidade. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 15, parte B, ele fala: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Sendo assim, Paulo é o ministro de Cristo, é o despenseiro, o ecônomo, que é administrador dos mistérios, segredos, fazendo referência à revelação de Jesus aos gentios de Deus. Paulo é o servo de Jesus, subalterno de Cristo, e é o administrador do seu mistério às pessoas. Olha como que as características de Paulo eram diferentes das características de Apolo. E somando o que o Paulo ensinou e que o Apolo, com as características de Apolo, a igreja tinha tudo para ser uma igreja mais fortalecida. Mas, infelizmente, não era assim que estava acontecendo. Ela estava, por esse motivo, por essas diferenças, sendo dividida. Para que a igreja não venha passar, que a nossa igreja hoje em dias atuais não venha passar, não venha cair no mesmo erro que a igreja de Corinto, nós temos que ter a cruz como modelo de unidade. A cruz de Cristo como modelo de unidade. Vamos lá. Paulo ataca as divisões escrevendo que Cristo não está dividido. 1 Coríntios 1, versículo 13, que nós lemos no começo. A igreja não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, mas do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Cristo e este corpo não pode estar dividido. Eis um grande equívoco da igreja de Corinto. Os membros se comportavam como donos da igreja. Mas Paulo desfaz esse grande equívoco, ensinando que a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem dono, né? Ela é de Jesus. Cada um tinha um papel e Paulo delimita o seu. O que Paulo diz que ele é? Ele é o apóstolo, o desbravador, o plantador de igreja. Isso não tornava melhor do que Cefas, quer dizer, Pedro, né? Ou do que Apolo. Todos tinham papéis importantes, papéis diferentes, mas ambos importantes. Um foi quem plantou, outro regou, mas Cristo deu o crescimento. 1 Coríntios 3, versículo 6, 7. Todos são servos, porém o Senhor Jesus é o Cristo. Então não vamos aceitar, irmãos, que haja liderança se achando superior dentro da igreja, onde o Senhor é Jesus Cristo. Não vamos nos curvar diante de homens. Isso é idolatria, isso é pecado. Vamos sim respeitar a todos, desde o pastor até o irmãozinho que só que só vai na igreja para assistir aos cultos. Todos têm um papel importante no corpo de Cristo. Se um deles sair, vai fazer falta. O corpo de Cristo vai ficar sem um membrozinho. Não é? Então vamos respeitar os irmãos, vamos valorizar os dons que os irmãos têm, as características diferentes da nossa, para fortalecer o corpo de Cristo, para fortalecer a igreja de Cristo. Não vamos deixar que a igreja se divida. Não vamos deixar líder nenhum querer tomar o papel, o lugar que não é dele dentro da igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Cada um tem que fazer pelo corpo de Cristo, pela igreja, o melhor, conforme Deus lhe deu. Seja em dons, seja em bens materiais, seja em espiritualidade, seja em conhecimento da palavra. Vamos dar o melhor para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todos concordam?
Quem pagou o preço na cruz para redimir e construir a igreja foi Cristo. Os líderes e o povo devem seguir seu exemplo de amor e serviço ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e para que os salvos formassem a igreja militante, a igreja que avança, ganhando vidas, né? Levando a boas novas, tirando da escuridão pessoas para a luz que é Jesus Cristo, tirando pessoas das mãos do inimigo, pessoas das trevas para o amor, para o cuidado que é Jesus Cristo. Amém? Essa é a missão da igreja e nós como igreja, como membros do corpo de Cristo, essa é a missão nossa. Vamos observar, vamos tomar cuidado, não vamos fazer idolatria humana, vamos amar, idolatrar somente a Deus. Vamos dar a Deus o que é devido, glória. Amém, irmãos? Em outros escritos de Paulo, a cruz representa a libertação da lei, das ordenanças vazias. Nesse sentido, a cruz é compromisso, sofrimento, luta, amor, discipulado pelas coisas de Deus e da igreja do Senhor. Ao escrever aos Filipenses, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Lá em Filipenses 3,18, ele chama de inimigos da cruz de Cristo os falsos missionários que pregavam uma doutrina de divisões no seio da comunidade cristã. Hoje em dia, irmãos, o que a gente mais vê, a gente mais ouve são os falsos missionários, pregando doutrinas que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E, às vezes, essas pessoas também aparecem dentro da nossa igreja, pessoas com essas ideias dentro da nossa igreja. Por isso que nós temos que estar firmados na fé, nós temos que estar versados das palavras de Deus, para que nós também não sejamos enganados, iludidos, ludibriados. Amém? Não vamos cair nessa. Vamos identificar os inimigos da cruz de Cristo, como Paulo os identificou lá em Filipenses 3,18. Nós temos que ser o quê? Unidos pela cruz. Portanto, ao pensar em modelo de unidade, Paulo tem como paradigma maior a morte de Jesus Cristo na cruz, que elimina toda e qualquer divisão no seio da igreja. A cruz promove a unidade do trabalho e do amor. E o que nos revelam essas divisões que havia no tempo da igreja primitiva e ainda há dentro das igrejas atuais? O que essas divisões revelam para nós, né? Primeiro, a imaturidade da igreja. Paulo afirma que os crentes de Corinto eram meninos na fé. Lá em 1 Coríntios 3:1. Revela a falta de crescimento espiritual dos crentes. Né? Fazer dos grupos partidarismo ou causar desavenças por causa de líderes é uma atitude o quê? Infantil. Né? O homem maduro na fé, ele não se compactua com isso, ele não faz parte, ele não tem partidarismo dentro da igreja. Né? Dizer que eu sou deste ou daquele pastor é indício de falta de maturidade na fé. Comparar líderes, além de ser falta de delicadeza, demonstra uma inoperância espiritual da igreja. Então, irmãos, vamos valorizar a liderança, cada um com suas características, cada um com suas qualidades, pensando que todas elas têm que ser usadas para o crescimento da igreja e não para a divisão da igreja. Então, assim, outra característica. Ok, não. Deixa eu voltar um aqui. Travou aqui, B. Foi. Outra característica que é demonstrada, outra característica que nos revelam
as divisões da igreja, além da imaturidade da igreja, a carnalidade na igreja. Paulo também denomina a igreja de carnal. Carnalidade é o mesmo que falta de fé, de entendimento e de discernimento. Uma igreja carnal é aquela que não vive conforme os padrões de Cristo, mas sim de seus desejos pessoais. Vaidade de líderes que querem ser adorados dentro da igreja como Jesus Cristo. Carnalidade, desejos carnais, luxúria, né, irmãos? Isso não pode existir dentro da nossa igreja. Carnalidade também tem a ver com rivalidade, contenda, inveja, ciúmes, porfias, partidarismo. Se temos, irmãos, isso dentro da nossa igreja, temos que orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus faça uma limpeza, que o Espírito Santo de Deus transforme mentes, corações. Ele é poderoso, ele consegue. E nós temos que, a partir daí também, começarmos a nos afastar desses grupos, para que a nossa igreja se torne uma igreja saudável, sem partidarismo, sem divisões. Inoperância da igreja. Outro problema que é uma igreja dividida. Outro problema é que uma igreja dividida não cumpre sua missão na propagação do evangelho. A igreja fica inoperante. Ela fica o quê? Inútil, paralisada, parada, estagnada. Ela não cumpre a sua missão na propagação do evangelho. As divisões impedem o crescimento da igreja em todas as áreas, tanto das ministeriais como nas missionais, tanto no ministério como nas missões da igreja. A igreja não cresce nem espiritualmente, nem numericamente, por causa das divisões. Então, divisão causa inoperância da igreja, causa um mal muito grande. A igreja de Corinto estava vivendo isso, e às vezes a nossa igreja também está. Nós temos que observar, porque tem muitas, irmãos, mas muitas igrejas com tudo isso acontecendo dentro dela. Líderes descomprometidos com a obra. Paulo diz que líderes são cooperadores, mas a lavoura é o povo. 1 Coríntios 3, 9. O povo, não sabendo o seu verdadeiro papel na igreja, às vezes segue líderes inescrupulosos. Então, o povo, quer dizer, os membros da igreja, têm que saber a missão da igreja qual é, o que ele tem que fazer, como é que ele vai agir para que ele não siga líderes inescrupulosos. E nós temos que seguir o único líder, que é Jesus Cristo. Aí a gente pensa, em meus passos, o que faria Jesus, como diz o líder? É o livro, né? Tão famoso que todo crente, creio eu, se não leu, já teve nas mãos, né? Então, nessas horas, a gente tem que ter um único líder, Jesus Cristo, para não seguirmos líderes inescrupulosos. Se nós tivermos um bom conhecimento do que Jesus ensinou, do que Jesus quer de nós, de como que nós temos que agir para sermos agradáveis a Ele, nós jamais seremos iludidos, enganados por esses líderes, esses falsos líderes, né? Um líder comprometido com Cristo não incita divisão em hipótese alguma, a não ser que a igreja esteja em estado de apostasia às Escrituras. Amém, irmãos? E para a gente concluir, vamos fazer uma reflexão. Como é o mapa da nossa igreja? Somos uma igreja carnal ou espiritual? Existem grupos em nossas igrejas que se configuram como partidarismos? Ainda há divisões por causa de líderes em nossas comunidades? Como tem sido a transição de pastores em nossas igrejas? Como presbitérios e pastores se comportam diante da diversidade de opiniões no seio da comunidade? São perguntas pertinentes para que nós possamos observar, para abrir nossos olhos, para que nós possamos quebrar paradigmas, possamos ter uma igreja diferente da igreja de Corinto. Né? Prestar atenção nesses tópicos que Paulo pontuou, porque lá não estava tendo uma igreja saudável, sim uma igreja dividida,
com várias lideranças, vários líderes, perdendo a visão do grande líder que é Jesus Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício vicário que Jesus fez por nós, para nos garantir o quê? A vida eterna com Deus. Aí nós temos uma igreja sendo diagnosticada se é saudável ou não é saudável, né? Nós cremos que sim, mas para ela ser saudável, ela não pode ter divisões internas quanto à sua liderança. Cada um na igreja tem seu papel. Cada pastor exerceu ou exerce o seu ministério. Cada pastor trabalha de uma forma diferente do outro. Não tem que ter comparações, não tem que ter prediletos, líder predileto. Eu não vou mais à igreja porque eu gostava mais do outro pastor. Esse pastor que chegou não faz como o outro fazia. Deus usa cada um do jeitinho que é, com as suas características, com os dons que Ele lhes deu, para edificar a igreja. Vamos pensar assim. O pastor que administra espiritualmente a igreja deve ser respeitado pela igreja e gozar da responsabilidade, tendo a cruz como modelo, de servi-la, amá-la, dirigi-la no poder do Espírito Santo. Então vamos dar essa liberdade, com responsabilidade, para que o nosso pastor trabalhe, para que o Espírito Santo de Deus o use, usando os dons, as características que ele tem. Se ele for eloquente como Apolo, glória a Deus. Se ele for teólogo, ensinador, plantador de igreja, desbravador como Paulo, glória a Deus também. Se ele for como Pedro, também glória a Deus, desde que ele pregue a mensagem da cruz. Que ele tenha as Escrituras como base e tenha o Espírito Santo de Deus como seu orientador. Amém, irmãos? É assim que nós temos que olhar para a nossa igreja, é assim que nós temos que olhar para os nossos líderes, é assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos. Cada um tem sua importância dentro da igreja. Todos nós somos um. A nossa igreja é uma igreja com unidade. Somos um formando o corpo de um único Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Então esta foi a aula de hoje. Eu espero que a gente aprenda muito com esses estudos. Parece que são 12 estudos, né? E cada um com temas diferentes, sempre focado em igreja. Igreja, como eu digo, igreja é a igreja física e a igreja corpo de Cristo, né? Que somos nós, da qual nós fazemos parte, né? Então que Deus nos abençoe e até a noite para as nossas festividades dos nossos 16 anos de existência sob o cuidado de Deus, servindo a um Deus verdadeiro e fiel e sob a orientação e direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Tenha um bom domingo e até a noite. Que Deus os abençoe.